E nesse vídeo eu quero te contar toda a minha trajetória até eu entrar no mundo do design, começar a trabalhar como UX e UI designer e principalmente como que eu consegui meu primeiro trabalho, quais foram todos os meus perrengues, como que eu estudei inglês para hoje estar trabalhando em um estúdio americano de forma totalmente remota. Para quem não me conhece, meu nome é Cássio Felipe, sou de Brasília e não, eu nunca quis fazer design. Vou contar pra vocês um pouquinho da minha história. Assim que eu saí da escola, na verdade até quando eu tava na escola, eu tinha um certo preconceito com design. Eu achava que não dava dinheiro, eu achava que você precisava desenhar, era algo extremamente artístico. Mesmo eu falava, é artes, não dá dinheiro. E aí, quando você tá na escola, sempre tem aquela mentalidade que o pessoal sempre fala pra você, né, cara? Ou você é um engenheiro, ou você é um médico, ou você é um advogado, né? Eu acho que é o comum. Direito, engenharia e medicina são o que dá dinheiro, o resto não dá dinheiro. E eu saí da escola com essa mentalidade, só que eu gostava muito da área de tecnologia e eu comecei a fazer ciência da computação no Instituto Federal de Brasília, sou de Brasília. E aí eu estudei por mais ou menos 3 anos ciência da computação. Eu passei por todas as partes de exata, né? Ciência da computação, você estuda cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, álgebra linear, parte de física, um monte de coisa. Eu até que estava gostando, mas quando entrou realmente na programação, de fato, eu não estava curtindo muito. Eu achava que programação era meio chatinho, era meio monótono, ficar um tempão ali na frente do computador. Palmas para os nossos amigos desenvolvedores, cara, vocês têm garra, mas eu não estava curtindo muito. Na época, eu fazendo um estágio, eu tinha conseguido meu primeiro estágio para trabalhar no INSS. Ganhava, cara, R$500 por mês. E para chegar no INSS, eu pegava um metrô para Ceilândia, terminal Ceilândia. De lá, eu ia para o Instituto Federal, saía, pegava um metrô lá para Asa Norte. Para quem não sabe, Brasília é tipo lugares totalmente opostos. Então, tipo, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Do INSS, ia caminhando até o metrô, parava no meio, pegava um ônibus, cara, era quase 3, 4 horas de transporte público todos os dias. Em um determinado momento eu falei, cara, eu não quero mais ciência da computação, e agora já fiz ali 5 semestres, e ao mesmo tempo gerando um conflito assim com a minha família, que eu falei, cara, se eu largar a faculdade, meu pai, minha mãe, depois a galera vai pensar de mim, o INSS não me dava dinheiro nenhum. E aí um dia conversando com um amigo meu, ele falou, cara, por que você não vai pra área de design? Aí eu já, Deus me livre, não quero ser designer não. Ele, não, pelo menos conhece. E aí eu entrei em uma escola que é autorizada da Adobe, chamada de Voxel. Se alguém já estudou na Voxel, se alguém conhece, depois deixa um comentário aí. E aí dentro da Voxel você passa por quase todas as áreas do design, um overview, e aprende a mexer em alguns softwares. Então lá eu aprendi a mexer um pouquinho no Photoshop, Illustrator, aí eu comecei a manipular a imagem no Photoshop. Eles falam um pouquinho sobre marcas, e aí você cria uma marca, por exemplo, no Illustrator. Até um determinado momento que eu fui mexer no Adobe XD, e eles falaram sobre a área de UX e UI Design. Cara, foi ali que foi tipo um game changer. Eu falei, caraca, eu acho que eu já sei o que eu quero e vou seguir essa área. E aí eu comecei a estudar muito, vendo vários cursos, comecei a procurar curso na internet, muito curso gringo na época que falava bastante sobre UX e UI. Comecei a estudar alguns cursos gringos e eu comecei a fazer alguns projetinhos e, cara, eu era muito ruim, mas era muito ruim. E era muito engraçado porque eu olhava no Dribbble, olhava no Behance e falava, cara, pra mim estudar eu vou tentar refazer esse aplicativo aqui. Aí eu refazia o do Dribbble lindão, o meu horrível. Cara, onde que tá? Não consegui enxergar, porque é totalmente normal. Quando você está começando no design, você ainda não desenvolveu o seu olhar visual. Então você precisa de alguém para te ajudar. Para alguém falar, cara, você está errando aqui, você está errando ali, você não aplicou hierarquia, está sem contraste. Aí eu postava meus projetinhos no Behance, 0 likes, 2 likes, 5 likes. Nossa, eu achava que ia decolar nos projetinhos, mas muito ruim. E eu continuei estudando até determinado momento que eu comecei a dar uma melhoradinha. E aí, aplicando para algumas vagas mesmo, com alguns projetinhos, estava começando a já criar meu primeiro portfóliozinho, mesmo com os projetos ruins eu tava lá. E aí, eu consegui minha primeira oportunidade, eu estava num grupo, não sei se alguém aqui conhece, era um grupo de WhatsApp de Figma. Se eu não me engano, a comunidade brasileira de Figma do WhatsApp. E um cara, pessoa, Bliner, se o Bliner estiver assistindo esse vídeo, ele mandou que abriu uma vaga na EVT, que era uma empresa de consultoria em São Paulo. Falei, cara, eu já tentei de tudo, vou mandar uma mensagem pro Bliner. Mandei uma
mensagem pra ele no WhatsApp. Ele me respondeu e falou, cara, você tá de boa aí? Já vou fazer uma entrevista agora. Eu falei, é Deus na minha vida se eu conseguir essa vaga. Meu portfólio nem era tão bom. E cara, pelo pior que pareça, o RH me ligou e aí eu falei um pouco da minha trajetória. Falei que eu estudava na escola autorizada da Adobe, da Vox, eu já tinha feito alguns projetinhos. Você dá aquela se vendida, mas a real é que eu era juniorzão mesmo, primeira vaga, normal. E aí, cara, sou muito grato ao Bliner, porque o Bliner falou, não, entra com a gente. Ele me deu a minha primeira oportunidade e eu comecei a trabalhar na EVT. E a EVT, cara, era sensacional, porque ela é uma empresa de consultoria de software em São Paulo e eles têm vários clientes. Então, dentro da EVT eu consegui trabalhar com o time da Natura, juniorzão, sempre acompanhado desde um sênior. O Bliner me deu um apoio bem legal nesse início. E eu comecei a trabalhar com o time da Natura, trabalhei na Sangoban, eles têm alguns produtos internos, Alpace, Aldocs. Aí eu comecei a fazer as primeiras minhas páginas, né? Fiz landing page para Alpace, landing page para Aldocs, a landing page institucional da EVT, mesmo o site principal deles. Então, comecei a pegar meus primeiros projetinhos de interface, mesmo claro que eu já tinha estudado, eu já tinha uma noção e sempre estudando também e fazendo curso. Então, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar em algumas empresas bem legais por essa primeira oportunidade que eu tive. E dentro da EVT eu comecei a produzir conteúdo. Outro pilar de Game Changers para mim, se você puder produzir conteúdo, aparecer. Eu sempre falo hoje para meus alunos, porque foi uma coisa que funcionou comigo, foi algo que foi um divisor de águas para mim. Foi produzir conteúdo, foi estar no Instagram. Porque quando eu comecei a produzir conteúdo, eu comecei a conhecer outros produtores de conteúdo. Então, comecei a fazer um networking legal, comecei a participar de comunidades. E isso me ajudou muito, de verdade. E aí, fazendo esses networkings, participando de comunidades e produzindo conteúdo, começou a vir muito freela pra mim. E aí, esses freelas já começaram a abrir algumas portas, né? Por exemplo, eu trabalhei na Peça Rara, um dos maiores brechós aqui de Brasília. Alguns projetinhos muito legais, mesmo que eu tive a oportunidade como freelancer. E aí, ao mesmo tempo, eu conheci, por exemplo, o Matheus, que foi meu sócio do UI. E o Matheus estava na Grupo Primo e ele falou, cara, por que você não vem aqui pra Grupo Primo? Eu falei, uai, me recomenda aí. E aí ele me fez a indicação, fiz uma entrevista com o Edu Reis, apresentei alguns cases que eu tinha já, porque eu já tinha alguns projetos de freelancer e eu já tinha também alguns projetos também dentro da EVT que eu já tinha feito interno. Então eu já tinha, agora comecei a ter um portfólio legalzinho. Se você é designer, o portfólio é a sua carta magna. As pessoas vão perguntar assim, cara, você fez faculdade aonde? Ah, e voltando um pouquinho, quando eu me identifiquei com design, eu falei, cara, larguei a faculdade, não indico ninguém a largar a faculdade, tá? Foi o que funcionou pra mim, eu sempre deixo isso evidenciado. E eu falei, por que eu vou terminar a minha faculdade se eu nem quero seguir essa área? Claro que me ajudou muito saber de ciência da computação, porque eu entendo como programa, eu entendo a base da programação, eu desenvolvi JavaScript, HTML, CSS, trabalhei com C e algumas linguagens, então hoje eu consigo me comunicar muito bem com os desenvolvedores. Então eu acho que mesmo eu não terminando a faculdade, me deu muitas oportunidades e também um conhecimento bem legal que hoje me torna um designer muito melhor. Eu crio interfaces já me comunicando com os desenvolvedores muito melhores e tudo mais, então me ajudou. Mas eu acabei largando, eu falei, cara, não vai ter plano B, eu vou ser designer agora e eu não quero estudar mais nada, eu vou só estudar isso. Eu comecei a estudar muito, então só dando essa volta assim na minha história, então valeu muito a pena realmente pra mim. E aí eu participei da entrevista ali para Grupo Primo e entrei para trabalhar num produto da Finclass. Estavam acabando de lançar a Finclass, então foi muito legal. Porque, cara, dentro da Grupo Primo, primeiro eu estava produzindo conteúdo. Lá tem muitos produtores de conteúdo, então eu comecei a ter um know-how e aprender muito sobre produção de conteúdo, o que eu devia fazer. Até hoje eu tô aprendendo, né? Vocês podem ver que eu não posto tanto assim, não tenho tanta constância em vários pontos, mas ali eu conheci pessoas sensacionais. A Finclass, a gente produziu várias telas do aplicativo deles, fez uma maturidade de produto muito maior. Tive a oportunidade de fazer o site principal da Finclass, que inclusive está hoje no ar, 20 de agosto de 2024, está assistindo esse vídeo, o site deles está hoje. Trabalhei em outros projetos como o projeto da Stage, o projeto da Start. O projeto da Start que foi uma iniciativa de educação tech. Acabou que não foi para frente, mas eu fiz esse produto de ponta a ponta, desde descoberta, pesquisas que a gente fez, até toda a UI, todo o aplicativo, site, tudo. Cara, a Start foi um projeto que eu fiz de ponta a ponta mesmo. E aí foi quase um ano e pouco ali praticamente de Grupo Primo. Não sei ao certo quanto tempo estava lá, mas eu sei que
eu comecei a ganhar bastante seguidor ali no Instagram, já comecei a pegar mais freelancers, então começou a chegar clientes maiores para mim, os projetos que eu estava fazendo eu comecei a postar, e aí isso foi começando a virar uma bola de neve. E aí foi nesse momento que eu comecei a entender o poder da criação de conteúdo, o poder de aparecer, o poder da vitrine, porque começou a acontecer comigo mesmo, ou como que estava me trazendo bons frutos. A gente errou muito, meu Deus, os nossos primeiros posts eram muitos ruins. Quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, cara, eu tinha muita timidez, eu falava bem ruinzinho mesmo. Eu vou ver se eu consigo plotar aqui na tela um dos meus primeiros vídeos no Instagram. Não tinha, cara, meu setup totalmente antigo. Comecei realmente evoluindo meu setup. Todo o dinheirinho que eu ganhava nos meus empregos, nos meus freelas, eu comecei a investir em câmera, comecei a investir em computador, em setup, para realmente investir em mim. Pra gente que trabalha home office, por exemplo, remoto em casa, nosso escritório é em casa. Então eu gosto muito de investir realmente nos meus equipamentos. Eu acho que tudo isso é investir na própria carreira, porque eu fui melhorando a qualidade dos meus equipamentos, de tudo. Quando eu estava em reunião com um cliente, eles já começavam a perceber um maior profissionalismo, né? Então, sempre indico vocês também, sempre que vocês estiverem começando a crescer, primeiro, não dependa de equipamentos bons para começar, mas depois que você começar e já começar a ganhar um certo dinheiro, cara, comece a investir em si próprio, em seus equipamentos. Tudo isso traz um diferencial, iluminação, tudo para você ficar um pouco mais profissional. E aí, depois de um tempo trabalhando na Grupo Primo, eu recebi um convite para ir para Toro Investimentos, cara, empresa sensacional, pela Heleninha. Lá foi um processo que eu já tive que fazer um case challenger, né, que foi o Adota Pet, que hoje, inclusive, a gente trouxe esse projeto para o UI Pro, todo o meu passo a passo, tá? Inclusive, dando um merchan, hoje a gente tem o nosso curso UI Skills. Peguei todo esse conteúdo da minha trajetória e tento ensinar realmente para os meus alunos. Framer Skills também é nosso treinamento do Framer, que vai do básico até o avançado. A gente tem alguns produtos bem legais que podem te ajudar se você estiver começando a sua carreira agora, para acelerar esse tempo. Só ir no nosso link na descrição. E claro, não deixa de compartilhar, se tornar um inscrito. Eu estou sempre tentando postar aqui conteúdos de design, carreira, posicionamento, business, para ajudar vocês. E aí, quando eu entrei no processo seletivo da Toro Investimentos, na época eu tinha dois objetivos. Primeiro, eu queria crescer, e aí na Toro Investimentos eu já entrei como sênior, então eu já dei um up assim no salário, eu comecei já a ganhar muito mais. O time da Toro Investimentos, cara, sensacional, time de UX, maturidade absurda. Eu fiz o Case Challenger, né, que foi a Adota Pet, e eu tive que defender esse case para um montão de designers na Toro. Eu falei, cara, não vou passar, mas felizmente fiquei muito feliz que eu consegui passar, e lá dentro eu aprendi muito com a galera, mesmo ficando pouco tempo. Por quê? Quando eu entrei na Toro Investimentos, no finalzinho da Grupo Primo, eu falei, cara, eu quero ir pra gringa, eu quero trabalhar em inglês, eu quero ganhar em dólar. E aí eu comecei a estudar inglês pelo iTalk, não sei se alguém conhece, é uma plataforma sensacional que você fala com gringos, americanos, os caras nem falam português, você paga tipo $7 e tem 1 hora de aula. E eu comecei a estudar no Cambly e no iTalk. Eu prefiro o iTalk até porque, por questão de preço, eu acho que tem uns preços até mais baratos. Quando eu entrei na Toro Investimentos, eu já estava buscando vaga na gringa que eu realmente queria. E aí eu passei pouco tempo na Toro, e aí eu recebi uma proposta, na época foi do Luiz Rezende, para ir para Bitso. Ele estava como Head de Design da Bitso. E cara, me cagando para falar inglês, meu inglês super ruim. Eu falei, não, eu falo inglês, vamos para cima, vamos para dentro. Então, aí beleza. Aí eu entrei no processo seletivo, primeira entrevista em inglês. Cara, tremendo, porque você tem aquele julgamento, acha que a pessoa vai julgar seu inglês. Eu falei, o máximo que eu posso receber é um não, e eu não vou entrar na Bitso, tá bom. Mas se eu conseguir entrar, eu vou ganhar muito mais. Eu vou trabalhar em uma empresa mexicana, na época a Bitso é mexicana. Vou falar inglês no meu dia a dia. E sempre que a gente vai fazer uma evolução, a gente tem que sair da zona de conforto. E era exatamente isso que ia acontecer comigo. Entrei na minha primeira entrevista, fui falando um inglês mediano, mas eles estavam entendendo, eu entendi que isso que é o que importa. A pessoa te entender, você entender ela. Na minha tela ao lado do Google Tradutor, se eu soubesse alguma coisa eu ia tentar utilizar ali. Mas sei que no final fiquei muito mais tranquilo, passei por várias etapas, tive que fazer uma defesa de case para entrar na Bitso. E aí a defesa de case minha que eu fiz toda em inglês pela primeira vez, as pessoas foram fazendo perguntas, eu fui defendendo em inglês, mas cara, falei, se eu não passar, não passei, se eu passar, passei também. Pra que ficar nervoso? Na época também, claro, eu tava na Toro, então
eu tava bem resguardado. Acho que muitas pessoas que às vezes estão entrando numa entrevista, eles não têm algum emprego por trás, então você tem um pouco mais de nervosismo, você tá dependendo daquilo, cara, você precisa ganhar dinheiro, pagar aluguel, então é um pouco mais complexo, mas na época eu entendi que era um ganha-ganha dos dois lados, eu ia contribuir para Bitso também, entrei, final das contas, na Bitso, trabalhei muito tempo lá, cara, fiz muitos projetos para Bitso, inclusive eu vou soltar um Reels no meu Instagram mostrando todos os meus projetos que eu fiz para Bitso, cara, a gente refez o site principal da Bitso, Bitso Card, QR Code, vários projetos, Web3, foi uma revolução muito grande, eu aprendi muito dentro da Bitso. E eu sei que com quase 2 anos de Bitso, chegou 2 grandes oportunidades para mim. A primeira, recebi a proposta do William Baldan e hoje tô com a Orbi, que a gente está com os nossos treinamentos com alto nível e realmente levando a sério mais essa questão de democratizar a educação, de ensinar, passar o meu conhecimento para as pessoas e ao mesmo tempo recebi uma proposta para entrar em um estúdio americano, que é onde eu estou hoje, que é a Flatirons. Foram algumas etapinhas, quem me ajudou, deixa eu mexer pra galera do Job na Gringa, eles me indicaram para mim entrar no processo seletivo, e aí foram 4 ou 5 etapas até entrar lá. Também fiz um Case Challenger, que foi o do Rogers. Cara, eles sempre tem em mente, se for um estúdio, eles focam muito às vezes em Vision, em UI. Se for uma empresa de produto, eles focam muito em processo, em UX. E a Flatirons já era um estúdio, então eu falei, cara, eu tenho que arrebentar na UI, eu tenho que fazer grandes decisões de escolhas de tipografia, cor, racional, arquitetura de informação. E eu sei que fiz um projeto bem legal, apresentei isso em inglês, depois de 5 etapinhas, demorou quase 2 meses e eles me deram a resposta que eu entrei. Muito feliz, criei minha conta na Husky para conseguir começar a ganhar dinheiro em dólar. O bom da Husky não é uma propaganda, tá? Mas você consegue trabalhar você consegue criar uma conta empresa, né? Uma conta empresarial na Husky. Então isso é muito bom, porque como contractor, você vai pagar muito menos imposto se você for uma pessoa física, 27,5%. Se for uma empresa, vai pagar 11%, 12% ali. Então é uma grande sacada. Então hoje eu recebo pela Husky, cai numa conta do meu Nubank PJ aqui no Brasil. Então, cara, muito legal. E espero que esse vídeo possa motivar vocês um pouquinho aí da minha história. Nunca quis fazer design, era horrível em desenho. Hoje eu vejo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente carrega muitos preconceitos, né, sobre a área. A gente carrega desinformação mesmo. É uma profissão que ainda na escola não é muito falada. Você pode ir hoje nas escolas falar que é UX, que é UI, mas que aos poucos tem sido muito mais notado por grande parte aí dos influenciadores que têm feito um bom serviço. E espero que se você esteja querendo vir para a área de UX UI, cara, uma área maravilhosa, assim como todas as outras. Você vai enfrentar dificuldades, não é fácil, mas eu espero que se você for entrar, eu possa te ajudar nessa jornada. Se você chegou até aqui, não deixa de dar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, deixar aquele comentário se você curtiu. É isso, eu te vejo no nosso próximo vídeo.